A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à última pré-aula do segundo trimestre de 2024 na classe do Juvenis. Mais uma aula especial da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, presbítero da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. E é um prazer receber aqui semanalmente professores e professoras, alunos, superintendentes, coordenadores, secretários apaixonados pela escola dominical e pela palavra de Deus para juntos prepararmos a aula da semana. Aqui você encontra as pré-aulas para as classes de adolescentes, de juvenis e de jovens também. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, tem inclusive o meu número de WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, professores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Também nesse número de WhatsApp ou no link que está aqui abaixo, você entra em contato conosco para atendermos a sua igreja, o seu evento, o seu congresso. Será um prazer estar com vocês. Nos acompanhe no Instagram, denispereira.ofc. Lá tem diversos trechos de mensagens e também das nossas viagens a serviço do reino, ministrando aí a palavra de Deus. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. Nos ajude a alcançar 30 mil inscritos para a glória de Deus. Quanto mais alcance no YouTube, mais ele divulga os nossos vídeos. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Inscreva-se, compartilhe o link com outros professores, com os seus alunos também. E, é claro, deixe aqui o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Esse comentário é muito importante para nós. Bora para a nossa pré-aula de hoje, falando sobre a profecia na atualidade. A profecia na atualidade. Esse é o tema da lição 13, no dia 30 de junho de 2024. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1, tá? Então, nós vamos entender aí como funcionam os profetas na atualidade, olhando aqui a profecia na igreja, a profecia como ministério, a profecia como dom espiritual, objetivos da profecia e analisar aqui que João Batista, ele é considerado o último profeta. Tudo isso e muito mais nós vamos aprender na aula de hoje. Fale para mim se você gosta dessas aulas. Você sabe que tem professores que eles acham que estas aulas são fracas, quando na verdade eu acho fantástico estas aulas. Porque mesmo que a gente tenha aprendido já em algum curso ou ao longo da nossa carreira ministerial estes assuntos, né? Então assim, quem não sabe que João Batista é o último profeta, quem não sabe aí que a profecia funciona como um dom espiritual hoje, né? Os objetivos da profecia, por exemplo, quem não sabe, né? Mas ainda que a gente saiba, é ótimo recapitular, é ótimo cavar mais um pouquinho para aprender um pouco mais. Essa é a minha ideia sempre quando eu leio algo que eu já li e algo que eu já aprendi. Então, professor, abra o seu coração para aprender um pouquinho mais. João, capítulo 1, do 15 ao 20, é o texto aqui para a leitura bíblica em classe. Depois dos versículos 26 e 27. E João, 1 Coríntios 12 e 28, tá? Olha só. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então você vê que há uma diversidade de dons e de ministérios que o Senhor determinou para a sua igreja. Vamos olhar um pouco aqui a partir do primeiro tópico. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas para fazer aí a sua anotação. O primeiro tópico traz aqui o título A Profecia na Igreja. A profecia é atual. Como afirma o autor da carta aos Hebreus,
que a gente não sabe quem é esse autor, ok? Alguns atribuem até mesmo a Paulo, mas a forma como Hebreus está escrita não se parece muito com os escritos de Paulo. Tá? Deus falou poderosamente aos antigos por meio dos profetas, mas nestes últimos dias tem nos falado por meio do seu próprio Filho. De fato, o nosso Senhor veio e cumpriu muitas profecias há tempos anunciadas sobre como seria o seu nascimento, vida adulta, sofrimento, morte e ressurreição. Agora, após ele ser assunto aos céus, subir aos céus, ele prometeu que enviaria outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque é da mesma essência, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Para que estivesse com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. João, capítulo 14, João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu orarei ao Pai, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito da verdade. Vocês gostam que eu coloco a imagem da revista aqui na tela? Vocês acham que fica melhor? Vocês acham que não fica melhor? Fala para mim aqui nos comentários o que vocês preferem. Que eu coloque a imagem da revista aqui na tela, é melhor para acompanhar? Ou desta forma você consegue acompanhar aí na sua revista? Fala para mim, tá? Bom, então veja, a profecia ela é atual, tá? Na nova realidade, a igreja surgiu e recebeu, além do batismo com o Espírito Santo, vários dons cuja finalidade é a edificação da igreja, a edificação espiritual. Tá? Dentre esses dons tem o de profecia, mostrando a relevância dessa manifestação espiritual entre o povo de Deus também na atualidade. Então, na lista de dons espirituais concedidas por Jesus à sua igreja, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, está o dom de profecia. Olha só, 1 Coríntios 12, a partir do 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Proveito comum é proveito de todos, não é proveito próprio, é proveito coletivo. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito. Veja que ele diz os dons de cura. A outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas, mas um só e um mesmo Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Tá? Então, o dom de profecia é atual? Sim. O dom de profecia é atual. Há muitas profecias que estão se cumprindo nestes últimos dias. Não é? Mas não são apenas as promessas para a sua igreja que podemos contemplar atualmente. Há muitos sinais profetizados no Antigo Testamento e, consequente, pelo próprio Senhor Jesus nos Evangelhos, que estão se cumprindo. Tá? Dentre os sinais mencionados por Jesus acerca do princípio das dores estão as guerras. E é uma série de fenômenos como fome, pestes, terremotos em vários lugares. E esta última parte aqui do subtópico 2, tópico 1, subtópico 2. O Senhor também anunciou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é difícil notar que muitas dessas profecias se cumpriram e outras estão prestes a se cumprir. Tá? Então veja, aquilo que está na palavra de Deus nós temos visto se cumprir. Tá? Entre todos estes sinais aqui, que foram profetizados na palavra de Deus, o esfriamento do amor, que esfria a humanidade do ser humano, é assustador nos dias em que nós estamos vivendo. Tópico 1.3. A profecia como dom espiritual.
Deus ainda tem se manifestado por meio da profecia para falar com o seu povo. Neste tempo, a profecia assume um outro formato, mas o Espírito que atuou no passado é o mesmo que atua e continua a inspirar e falar com os seus servos, tá? Então veja, o dom espiritual de profecia é uma manifestação instantânea e momentânea na qual o profeta transmite uma mensagem ou revelação direta sobre o impulso do Espírito Santo. Eu quero parar aqui para a gente fazer aqui uma reflexão e também para você interagir com esta aula. Primeiro, você acredita que o dom espiritual é para os dias de hoje? Os assembleanos, nós assembleanos, pela palavra de Deus, cremos na atualidade dos dons espirituais. Isso está implícito e explícito no nosso culto, na nossa profissão de fé e também na declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Ponto. Sendo assim, cremos no dom de profecia, ou seja, que Deus usa pessoas em profecia. Mas você concorda? Hoje está surgindo cada vez mais pessoas sendo tratadas como o profeta tal. O profeta tal. Você acredita desta forma? Eu tinha um pastor que dizia o seguinte, que o dom de profecia, Deus dá uma mensagem para uma pessoa, ela profetiza e pronto. Não significa que essa pessoa é a profeta. E aí já fazendo aqui um resumo da aula e já indo para o terceiro tópico, mas ainda no primeiro, esse estigma de profeta, ele está restrito ao Antigo Testamento, terminando em João Batista. Quando o Espírito Santo não havia sido derramado, quando tinha a palavra de Deus, tinha, não é? Mas lembra que o Antigo Testamento ele está trazendo as coisas ainda como que por sombras, né? É em Cristo que tudo se esclarece. Claro que quem queria no Antigo Testamento tinha o conhecimento e a revelação do Senhor, por meio da palavra, por meio dos profetas, ok? Então, esse estigma de o profeta, eu preciso ir até um profeta estar, até onde o profeta está, para escutar a voz de Deus, não é? Davi fez isso quando ele teve lá o filho com Batseba e esse filho adoeceu, ele vai até a casa da profeta, né? Enfim, Saul faz isso, né? Saul faz isso com Samuel. Ele sai atrás das ovelhas de seu pai, não as encontra, alguém pelo caminho diz, olha, tem um vidente na cidade, vai até lá, ele vai te dizer o que fazer. Então, no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo não havia sido derramado, ou seja, não eram todas as pessoas que tinham a manifestação espiritual e que tinham, não é, um mover espiritual, eram pessoas específicas. Então, no Antigo Testamento, tinha-se que ir atrás do profeta para escutar a voz de Deus. Lembrando que a voz de Deus através do profeta era uma das formas que Deus falava. Tinha a palavra, tinha as leis, tinha o próprio testemunho interior do homem, a natureza. Deus fala de muitas formas, né? Agora, humanamente falando, no Antigo Testamento você ia atrás do profeta. No Novo Testamento, temos o dom de profecia. O dom de profecia é um dom atual. Deus usa pessoas. No entanto, a partir do Novo Testamento, todos nós somos residência, morada do Espírito Santo. E agora temos a palavra de Deus completa e plena na nossa mão. Logo, toda profecia precisa estar conectada com a palavra de Deus. E um conselho: não se deve mais correr atrás de profetas. Eu vou naquele culto porque ela tem uma irmã que profetiza. Isso geralmente não dá bom. Isso geralmente não funciona assim. Quando Deus quer falar conosco, Ele vai usar quem Ele quiser, onde quer que a gente esteja. Você crê nisso? Ou você acredita que você precisa sair, por exemplo, de São Paulo e ir para o Ceará para ouvir a voz de Deus? Você sabe que tem crente nos dias de hoje que faz isso. Pior, tem gente hoje
que por causa disso aqui, está se perdendo na fé, porque está escutando aí os tais profetas virtuais, que pedem pix para profetizar. E por que profetizam? Aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que emocionam as pessoas, muitos estão ficando milionários, enganando e sendo enganados. Então, muito cuidado. Nos tempos em que estamos vivendo, cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos no dom de profecia, mas nós não precisamos ir de um lado para outro atrás de ouvir a voz de Deus. Temos a Bíblia na nossa casa, temos o Espírito Santo habitando em nós. E, se Deus quiser usar uma pessoa para profetizar em nossa vida, sobre nós, para nos falar algo da parte de Deus, Ele usará esta pessoa. Ele pode levantar qualquer pessoa no ambiente que estivermos, ou Ele pode enviar alguém até o nosso encontro. Mas o crente, nos dias atuais, mesmo crendo na atualidade do dom espiritual de profecia, ele não corre atrás da profecia. Ele procura ouvir a voz de Deus, e é decisão de Deus. Se falará pela palavra, que ele sempre está falando, é sobre a Bíblia. Se falará numa pregação, se falará, enfim, de alguma forma, ou se ele falará através de uma pessoa usada no dom de profecia. Por isso que esse termo profeta nos dias de hoje, ele não cabe muito. Fulano é profeta. Não. Ele tem o dom de profecia. Ele é usado em profecia. Até porque, se nós formos discorrer sobre o assunto, o que é o profeta? O profeta é aquele que fala a palavra de Deus em nome de Deus. Ele não fala de si mesmo. Ele recebe uma mensagem e ele transmite essa mensagem ao povo. Logo, quando o pastor está ensinando ou pregando, ele está profetizando. Quando qualquer pessoa abre a Bíblia, lê o texto, explica o texto, aplica o texto, ele está no lugar de profeta, na qualidade de profeta. Entende isso? Então a profecia hoje, ela transita entre o dom ministerial e a exposição da palavra. E é preciso ter um cuidado muito grande, porque tem gente que deixa a palavra de lado e vai atrás de dom. E isso tem destruído a fé de muita gente. Muito bem, tópico 2. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Apoie o nosso canal. Esse canal é importante para você, esse conteúdo é importante para você. Apoie o nosso canal. Nós temos aqui todos os sábados às 9 da manhã um podcast muito abençoado, recebendo sempre pessoas que têm testemunhos e histórias de vida inspiradoras. Por isso, nos ajude a alcançar mais pessoas e nos ajude. Apoie o nosso canal, o link aqui do nosso canal, e para você adquirir curso ou para você fazer uma contribuição, está aqui na descrição do vídeo. Olha só, objetivos da profecia. Primeiro, edificação, tá? Então, primeira coisa, o objetivo da profecia é a edificação. 1 Coríntios 14, 24. Mas se todos profetizarem, e entrar um que não crê ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, a profecia, ela produz edificação. Ela leva a pessoa a ser convencida de seu pecado. Ela encoraja as pessoas que a escutam a viver sujeitos à palavra de Deus, tá? Então, a profecia projeta o crente para ter uma vida espiritual mais santa e para buscar maior comunhão com Deus. Então, a profecia não é para afastar a pessoa de Deus, é para aproximar a pessoa de Deus. Por isso que temos que ter muito cuidado, até mesmo com a palavra de repreensão que Deus nos dá para a igreja ou para alguém em específico.
Tem gente que se alegra muito em bater nos outros, né? Em bater mesmo, em dar marretada espiritual nos outros. Não. A profecia, ela deve ser utilizada, este dom, para restaurar as pessoas, para resgatar as pessoas, porque o primeiro objetivo da profecia é a edificação. O outro objetivo também é a exortação. Vamos ver isso aqui? Deus usa os seus servos com o dom de profecia para advertir e aconselhar a igreja, a fim de se consertar, rejeitando o pecado, a injustiça e confessando que Jesus é o Senhor, nosso Salvador. Veja, profetizar é encorajar o pecador, não é, a pedir perdão de seus pecados diante de Deus. É encorajar os crentes a não caírem na iniquidade. E se caírem, a se levantarem, não é, de todo o pecado que tiverem cometido. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, a profecia como um dom espiritual. Quem usa o crente, quem nos usa é o Espírito Santo. Então, qual que é a função? Convencer do pecado. Exortar a viver uma vida santa. Exortar e encorajar a ter comunhão com Deus. A alegria do profeta ou do pregador, lembra que eu disse? A alegria do profeta ou do pregador é ver que aquele que está caído se levantou. É ver que aquele que tinha se perdido se encontrou ou foi encontrado. Um outro objetivo da profecia também é a consolação. O Espírito Santo é chamado por Cristo de Consolador. Isso significa que uma das ações do Espírito é consolar os seus servos durante as aflições e momentos de tribulação. Por isso que a mensagem entregue pelo profeta também cumpre a função de acolher, de consolar, fortalecer o ânimo dos irmãos. A mensagem vinda do Espírito nos encoraja, conforta e renova a fé. Por isso que Paulo orienta aos cristãos de Tessalônica: não apagueis o Espírito. Tá? A gente pode entender isso aqui, não atrapalhem o Espírito. Né? Então, por isso que temos que ter um cuidado muito grande ao falarmos em nome de Deus. Por isso que temos que ter um cuidado muito grande ao nos colocarmos numa posição de alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo. Porque as pessoas precisam ser tocadas com aquela palavra. E olha, eu vou te falar uma coisa, as pessoas estão muito sensíveis nos dias de hoje. Né? Tudo ofende. Né? Por isso que precisamos ter certeza da mensagem que o Senhor nos deu para entregar. Precisamos ter consciência da mensagem que Deus nos deu para entregar. Hoje, com a internet, muita gente vê, às vezes, alguém famoso pregando uma palavra mais dura para a igreja e sai repetindo essas palavras. É por isso que eu não assisto pregação na internet. Eu entendo que a pregação é algo muito particular. Eu posso até repetir uma pregação, e eu repito. Posso repetir. Mas foi algo que Deus me deu, aquilo ali. Entende? Foi algo que Deus me deu. Agora, quando as pessoas começam a repetir algo que Deus deu para o outro, em quais circunstâncias? Para que momento o Senhor deu aquilo? Né? Então não é só sair repetindo. Então às vezes você viu lá um vídeo de um pastor e ele estava ensinando a igreja dele, num culto de ensino dele, e ele foi, o pastor Antônio Carlos de Lima mesmo, Antônio Carlos de Lima, né? Isso. Pastor, agora deu um branco aqui, ó. Mas é pastor Antônio Carlos, não é? Lá lá da Paraíba. Eu acho que é isso. Pastor, eu não lembro agora. José Carlos, Antônio Carlos, enfim, pastor lá da Paraíba, né? O pessoal pega vídeo dele, ele está falando da igreja dele. Eu não posso repetir na minha igreja. Eu posso me inspirar, mas não posso repetir na minha igreja. Porque há uma responsabilidade com o lugar onde eu estou, com as pessoas com quem eu estou falando. Né? Então, é preciso ter muito cuidado para ter absoluta certeza de que você está entregando a mensagem de Deus, de que você está entregando a palavra de Deus. E por último, aqui para a gente concluir, no terceiro tópico,
eu vou direto para o 3.2. Tá? Então eu já disse que João Batista, na qualidade de profetas como do Antigo Testamento, que as pessoas tinham que ir até eles para ouvir o que Deus tinha para falar, João Batista é o último, ok? Agora, João Batista também é um exemplo a ser seguido. Assim como João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Nosso ministério como anunciadores das boas novas deve ser cumprido com a mesma humildade e dependência espiritual. Devemos diminuir para que o Senhor cresça e o nome dele seja glorificado. Interessante que esse diminuir aqui não é desaparecer. Esse diminuir aqui não é ser neutro. Esse diminuir aqui não é se esconder. Mas é quanto mais ficar em evidência, mais transferir a glória somente para o Senhor. Ainda que em público a gente receba aplausos, a gente receba elogios, no secreto devemos entregar tudo isso ao Senhor. Muitos profetas já se calaram ou estão desencorajados a denunciar os pecados do seu povo, porque tem isso também. Uma das funções do profeta é denunciar os pecados do povo. E por isso tem muita gente se calando hoje. Tem muita gente se calando, com medo de represálias, com medo de crítica, com medo de ser cancelado, com medo de perder seguidores, não é? Mas nós precisamos mais do que nunca ter consciência, convicção do nosso chamado. Eu só costumo dizer o seguinte, não é para todo mundo, não é para adolescente muitas vezes, tem que ter muita certeza. Às vezes a gente vê um adolescente novo convertido que ele já vem querendo, sabe? Já vem querendo dar pancada em todo mundo. E o que a gente vê? Que o tempo passa, aquele adolescente não aguenta as pedradas. Né? Então, calma. Deus não vai fazer nascer outro João Batista. Cada um tem seu tempo. Cada um tem a forma como Deus lhe utiliza. Eu entendo que há pessoas que Deus usa de uma maneira mais leve, mais suave. Outras ele usa de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais eu vou usar uma palavra aqui da atualidade, um profeta mais rústico, né? Tem aquele profeta mais suave e tem o profeta mais rústico, entendeu? Ambos precisam ter um ministério equilibrado para sempre transmitirem a palavra de Deus. Eu tenho uma oração que eu faço sempre quando subo para ministrar, Senhor, eu não quero ser lembrado. Eu não quero sair daqui e as pessoas dizendo como ele prega bem ou como ele prega bonito. Sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero sair deste altar esta noite e que as pessoas desçam as ruas, subam as ruas, voltem para suas casas e que elas comentem hoje, durante a semana e por muito tempo, Deus falou comigo. Eu escutei a voz de Deus. Isso é diminuir para ele crescer. É desejar e fazer de tudo para que a nossa roupa, a nossa voz, a nossa performance seja esquecido. Mas que a palavra ministrada fique igual semente plantada nos corações. Amém, meus amigos? Forte abraço. Muito obrigado pela sua companhia em mais um trimestre da Escola Dominical. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.